Olá pessoal, no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar o que uma pessoa não pode deixar de saber antes de ir a um psicólogo. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Lemos, psicóloga clínica de orientação psicanalítica, e esse é o nosso canal Bate-Papo com Psicólogo, porque o intuito do canal é exatamente falar das questões psicológicas de maneira informal, como um bate-papo mesmo. Então vem que vem, vamos bater esse bate-papo, mas como eu sempre falo, é papo reto. Então, pessoal, muitas pessoas quando precisam ir a um psicólogo clínico simplesmente buscam, por um psicólogo clínico, tanto por uma recomendação de alguma pessoa conhecida, como do próprio guia do plano de saúde ou até mesmo através da internet. Mas o que a pessoa precisa saber é que existe muita diferença entre um psicólogo clínico e outro psicólogo clínico. Por quê? Dentro da psicologia clínica existem abordagens diferentes da psicologia, quer dizer, um método diferente. Então, um psicólogo que trabalha com um método, logo vai ser totalmente diferente do psicólogo que trabalha com outro método. Porque se o método, ou seja, a abordagem é diferente, a condução do tratamento também é totalmente diferente. E as técnicas utilizadas também são totalmente diferentes, ou seja, é uma diferença muito grande entre a abordagem de um psicólogo e a abordagem do outro psicólogo. Com essas diferenças de abordagem da psicologia clínica, a depender do caso de cada um, possa ser que uma terapia de uma determinada abordagem seja mais ou menos bem indicada que a outra. Muitas pessoas vão ao psicólogo e não sabem com qual abordagem o psicólogo trabalha. E muitas vezes você pergunta a uma pessoa que já fez um tratamento psicológico com qual abordagem foi a psicoterapia dele, e ele não sabe dizer, ele sequer sabia que isso existia. Então eu vou falar um pouco aqui das 3 abordagens da psicologia clínica com as quais a maioria dos psicólogos mais trabalham, e também eu vou indicar alguns casos em que se adequam mais ou menos a algumas delas, mas claro, na minha opinião, como profissional, como eu falei lá no vídeo do Não Vá Pela Opinião dos Outros, onde eu falo a diferença entre um aconselhamento profissional, ou seja, a opinião de um profissional, com a opinião do senso comum, e aqui eu vou dar a minha. Bem, então vamos lá. A primeira abordagem que eu vou falar aqui é a TCC. Ela é conhecida como TCC, mas ela é a terapia comportamental cognitiva. Como o próprio nome já diz, terapia comportamental cognitiva, ou seja, o objetivo dela principal é trabalhar o pensamento e o comportamento do paciente. E ela é uma terapia bem breve, bem rápida, tanto no tempo de duração, como também no objetivo, de alcançar o objetivo que ela se propõe aí com o paciente. Então, ela dura assim cerca de 10 a 20 sessões, com uma sessão por semana, e a depender também do caso, da gravidade do caso, pode ser mais vezes aí por semana. É claro que de uma maneira assim resumida, porque nós não temos tempo hábil, num vídeo para entrar em tantos detalhes, mas de uma maneira geral, ela busca aí identificar e ajustar padrões de pensamentos e comportamentos. No geral, o objetivo dela é exatamente esse. Ela é uma psicoterapia bem objetiva e ela é diretiva, O que quer dizer isso? Quer dizer que ela que direciona o paciente. Durante todo o tratamento, ela é que direciona o paciente, dizendo como ele tem que fazer, como ele deve proceder, ela que dá a direção. E quais são os casos mais indicados para essa abordagem da psicologia, da terapia comportamental cognitiva? Bem, pessoal, na minha opinião, como profissional, eu digo na minha opinião, porque não é uma verdade absoluta, isso realmente é uma opinião minha, que os casos mais indicados para terapia comportamental cognitiva são os casos mais
urgentes. Porque ela é uma terapia objetiva, rápida, breve e eficaz, e um paciente que está num estado de urgência, ele não pode esperar por um processo mais demorado, mais longo, enfim, mais profundo. Então, nesse sentido, ela é a mais indicada. E quais seriam esses casos mais urgentes, né? Então, eu volto aqui a dizer, na minha opinião, como profissional, os casos mais urgentes, por exemplo, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e todos os casos que envolvam compulsão, inclusive compulsão alimentar. Alguns casos de fobia, principalmente a fobia social, porque veja bem, na maioria desses casos envolve o ir e vir, o conseguir sair de casa para ir trabalhar, o conseguir se manter no trabalho. Muitas vezes o paciente, ele chega no trabalho e ele sai e vai embora, ou seja, ele pode ter prejuízos severos por conta de perder o trabalho dele. Então, nesse sentido, a TCC é a mais bem indicada por ela ser rápida, eficaz e breve. Então, o paciente ele não tem tempo a perder. Então, eu digo, na minha opinião profissional, que a TCC é a mais indicada para esses casos. E as técnicas que a TCC utiliza vai desde exercícios a serem executados, anotações, evitações, correções de pensamentos e várias outras estratégias aí que a TCC tem como técnica. Para os casos que não envolvem urgência, eu diria que ela é bem indicada para pessoas mais objetivas, pessoas que têm um olhar mais concreto, mais objetivo assim, para as coisas da vida. Eu acho que pessoas que têm esse perfil são pessoas que vão gostar muito de fazer a terapia comportamental cognitiva por ela ser uma terapia muito direta e objetiva. Agora eu vou falar um pouco da abordagem da Gestalt terapia, que eu falei até um pouco sobre ela no vídeo Não se apegue em pequenos detalhes, onde eu falei sobre figura e fundo e a percepção, porque a psicologia da Gestalt terapia, ela se atém à percepção da pessoa. E a Gestalt terapia é a abordagem que é centrada na pessoa e centrada no aqui e agora, ou seja, no presente. O que quer dizer isso, né? Que ela não é ligada aí no passado da pessoa, ou enfim, no que causou, trouxe trauma para ela, e sim aquilo que ela vivencia agora, como ela se percebe agora no mundo e como pessoa. E ela também não se atém à questão do que a pessoa está passando como transtorno, como uma doença, e sim como algo que a pessoa aí precisa desenvolver. Então, ela ajuda o paciente a se perceber melhor e a perceber melhor tudo à sua volta e desenvolver os seus próprios recursos para lidar com as suas situações. É uma terapia que ajuda a pessoa a ser responsável por ela mesma, por que acontece com ela, pelo que ela se permite. É a terapia que ajuda o paciente a desenvolver os seus próprios recursos para lidar com as suas situações. Então, traz ao paciente a consciência que ele mesmo precisa desenvolver e trazer soluções para lidar com aquela situação e transformar essa situação. Pode parecer uma bobagem essa questão de nos percebermos no momento presente, mas muitos de nós não percebemos a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal e as nossas emoções, como que está o nosso batimento cardíaco, como está a nossa respiração. E a Gestalt terapia, ela faz com que a pessoa aprenda a perceber todos esses detalhes. Então é através da percepção aqui agora, como ele está se sentindo e se percebendo, e ele passa a perceber o que ele não percebia. Então isso evita que a pessoa, por exemplo, fique num estado de estresse, que se consuma num estado de ansiedade, por exemplo. Então ajuda muito no controle da ansiedade, ajuda muito no controle do estresse, mantendo assim a pessoa mais saudável e mais responsável por ela mesma e pelas coisas que ela sente. É uma terapia que usa as técnicas bem lúdicas, bem criativas, onde
pode ter dramatizações, por exemplo, uma espécie de teatro mesmo, técnicas de vozes, técnicas de pintura, dentre outras técnicas bem criativas, ou seja, é bem criativa mesmo. A Gestalt terapia ela pode ser muito boa também no auxílio de um paciente que esteja passando por um tratamento intensivo, agressivo, como a quimioterapia, por exemplo, onde que a Gestalt terapia ela ajuda o paciente a não se concentrar na doença, e sim nos recursos que ela pode desenvolver para que ela possa lidar com aquilo que a incomoda. Eu diria que a psicologia da Gestalt terapia ela seria bem indicada para pessoas que estejam passando por tratamento de saúde, para as pessoas que estejam à procura de melhorar a sua autoestima, excelente para as pessoas que têm timidez, né, que têm assim, um perfil de uma personalidade mais tímida ou mais introvertida, ela é excelente. Para pessoas de perfil mais desapegados, mais despojados, ou para pessoas que precisam trabalhar isso no seu perfil, né? Ser mais desapegadas, mais despojadas, enfim, mais extrovertidas. É uma excelente terapia para crianças que precisam aí ter auxílio no seu desenvolvimento, também de timidez, também crianças que são mais introvertidas. Olha, é excelente. A Gestalt terapia é uma psicoterapia sugestiva. O que quer dizer isso? Que ela sugestiona, ela dá sugestão ao paciente, faça assim e agora faça dessa maneira. Então ela é sugestiva nesse sentido. Então veja, a terapia comportamental cognitiva ela é diretiva. A terapia da Gestalt terapia é a sugestiva. E por último, vou falar da abordagem psicanalítica, ou seja, da psicanálise. A psicanálise se atém ao inconsciente, ou seja, aquilo do qual a pessoa não tem consciência. Então ela vai se ater aos conflitos, aos traumas, ao passado, porque para a psicanálise você é resultado de tudo aquilo que você já vivenciou. Por isso que para a psicanálise, uma análise é para levar a pessoa a ter o conhecimento de si. O objetivo principal da terapia psicanalítica é o acolhimento. É o acolhimento bom o suficiente que possibilite a pessoa o encontro consigo mesma, o conhecimento de si mesma e a ressignificação dos seus traumas e dos seus conflitos internos. Diferente das outras psicoterapias, a psicoterapia psicanalítica ela não tem assim, vamos dizer, técnica padrão, porque ela considera cada sujeito único, individual. Então, por isso, a condução do tratamento também tem que ser individual, porque as pessoas elas são singulares. Então, se tivesse técnica padrão, ela não serviria para todas as pessoas, porque todas as pessoas não são iguais. Então, ela tem duas técnicas fundamentais: a associação livre e a escuta flutuante. A associação livre cabe ao paciente associar livremente, ele falar daquilo que ele quiser, ele iniciar a sessão com aquilo que ele quiser falar, com aquilo que ele quiser trazer, com aquilo que ele quiser associar livremente. Ou seja, o psicólogo ele não direciona e ele não sugere. Diferente da terapia comportamental cognitiva, né, que direciona, que é uma terapia diretiva, e diferente da Gestalt terapia, que é uma terapia sugestiva. Então, ela não é diretiva e nem sugestiva. Ela deixa por conta do paciente mesmo, é o paciente que é o dono da cena ali, é ele que fala, então ele mesmo é o condutor. Então, enquanto ele conduz aí essa viagem falando livremente, o psicólogo fica atento com a sua atenção flutuante. É através da técnica da escuta flutuante que o psicólogo, o psicanalista fica atento ao surgimento do inconsciente na fala do paciente. Por que para a psicoterapia psicanalítica é tão importante
que o paciente ele fale livremente, que ele tenha essa autonomia de falar o que ele quiser, o que vier à cabeça dele no momento que ele inicia a sessão, no momento que ele chega na sessão. Porque para a psicoterapia psicanalítica, a cura se dá através da fala. E a sessão psicanalítica é o lugar de falar, de repetir, recordar e elaborar. A psicoterapia psicanalítica também não vê as questões do paciente como transtornos psicológicos, nem como patologias, ou seja, fatos de doença. Não vê assim. Ela vê como sinais e sintomas dos conflitos psicológicos. Então, veja, sinais e sintomas. Como se tem um sinal, nós temos que investigar que sinal é esse, o que esse sinal está sinalizando. E quando temos um sintoma, nós precisamos entender o que está causando esse sintoma, ou seja, de onde advém esse sintoma, qual é a causa que está provocando esse sintoma, porque o sintoma ele tem que ter uma causa. No caso, por exemplo, da medicina, um sintoma por si só não é uma doença. Ele é o sintoma de alguma doença que tem que ser investigada. É como aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. Então, se você está vendo a fumaça, você tem que procurar aonde está o fogo, para que você possa ali, apagar o incêndio. Então, nesse sentido, a psicoterapia psicanalítica é uma psicoterapia investigativa também. E ela seria indicada para quais casos? Para todos os casos. A psicoterapia psicanalítica ela é indicada para todo e qualquer caso que haja qualquer tipo de sofrimento. Nos casos que eu coloquei como urgente, as pessoas ao terminarem a sua terapia pela comportamental cognitiva e ainda assim elas sentirem que elas precisam fazer uma terapia a mais de longo prazo, uma outra terapia mais profunda, ou seja, analisar a origem do porquê ele chegou a esse ponto de urgência dentro desses casos. Na maioria das vezes, o próprio psicólogo da comportamental cognitiva, ele encaminha, ele indica que o paciente vá buscar uma terapia mais a longo prazo, uma terapia mais profunda, para que ele possa aí dar o seguimento à questão dele, enfim, o tratamento dele. Indicada também em casos de distúrbios alimentares, como compulsão alimentar, como a anorexia, ela também é extremamente indicada em casos de depressão, até por conta do tipo de acolhimento que ela possui, indicada também para casos de mudanças de comportamentos em crianças. Inclusive por ela ter dispositivos de testes e de métodos projetivos que ajudam no caso da criança que muitas vezes não sabe verbalizar ou tem dificuldade de verbalizar o que de fato está acontecendo com ela. E no caso que uma pessoa não tem aí uma questão específica, mas que gostaria de fazer uma análise pessoal, ela é para perfis assim, de pessoas que têm uma visão de mundo, vamos dizer assim, mais reflexiva, que gostam mais de fazer reflexões, que são bastante pensantes ou filosóficas, ou mesmo aí que gosta de se aprofundar nos pensamentos. Ela é muito indicada para esse tipo de perfil também. Ela é considerada uma terapia profunda por mexer diretamente com o que há de mais sensível em nós, as nossas emoções, os nossos afetos e os nossos sentimentos. Bem, pessoal, eu espero que a partir de agora vocês possam estar buscando um psicólogo de acordo com o caso de cada um de vocês, de acordo com o perfil de cada um de vocês, que com certeza terá muito mais êxito no resultado do tratamento de vocês. Como vocês puderam ver, a psicologia não é a psicologia, são as psicologias. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, comentem e se inscrevam se não forem inscritos e ajudem o canal a crescer.
Até o próximo bate-papo com psicóloga. Muito obrigada. Beijo, beijo e até lá. Tchau.